Boa noite para todo mundo. Então, só recapitulando aqui o que a gente vai dar na aula de hoje. Então, eu vou continuar o assunto ali que a gente estava vendo lá 2 semanas atrás. Então, semana passada a gente teve uma pequena pausa, né? Mas então eu vou continuar, vou terminar aquela matéria que a gente estava tendo lá, que é a parte de restauração e recuperação das nossas estruturas, principalmente de estruturas de concreto e concreto armado. E depois disso eu vou tratar um pouquinho de vocês com a parte de normativas ali, relacionadas a normas de execução de projetos, então com relação ali incorporadoras, construtoras e tudo mais, o que rege a questão de qualidade ali, principalmente nesses aspectos. Então, e depois disso, vou passar um trabalhinho bem simples ali, utilizando um dos métodos que eu vou até passar um exemplo na sala ali, para ficar um pouco mais fácil de vocês trabalharem. Então, a gente está desenvolvendo ali uma parte bem útil que vocês vão acabar utilizando bastante ali ao longo da vida profissional de vocês. Então é bem interessante essa parte ali. Então vamos lá, vamos começando por aqui. Tá? Canetinha. Beleza. Então, continuando lá, a gente tinha visto, né, a parte dos equipamentos iniciais que a gente precisa para fazer as inspeções em obra. E agora então a gente vai ver quais são os procedimentos ali que a gente pode estar executando para estar realizando efetivamente a execução dos reparos, né, para estar recuperando aquela nossa estrutura. Então, quais são as primeiras etapas ali que a gente vai ter que estar tratando? Então, a primeira parte é a delimitação da nossa área de interferência. Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar identificando ali o nosso ponto de fragilidade. Então, seja uma área que está danificada, um buraco, por exemplo, na nossa estrutura, ou também pode ser, por exemplo, uma região que foi atingida ali por algum tipo de agentes agressivos, um cloreto, um sulfato, alguma coisa nesse sentido. Então, a partir disso, a gente vai estar delimitando uma área. E como que a gente vai estar delimitando essa área? A gente vai pegar sempre uma parte a mais ali da região onde está danificado ou que está sendo atacado por algum tipo de íon, por alguma coisa assim. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente precisa garantir que toda a área ali que está contaminada ou que está danificada vai ser removida. Então, por isso que a gente sempre faz ali pelo menos 2 ou 3 centímetros a mais daquela área que está que está com algum tipo de dano, alguma coisa nesse sentido. Então, mais ou menos aqui, igual está no desenho que está, esse desenho do livro de vocês, então, mais ou menos nesse aspecto, a gente faz ali uma parte retangular, quadrada, tanto faz, e a partir disso, então, que a gente vai retirar esse material dali. Então, esse é exatamente o segundo passo. Então, a gente vai estar retirando todo o material contido dentro dessa área delimitada para retirar todo aquele material contaminado ou danificado. E para isso a gente pode utilizar diversos equipamentos, pode ser um martelete, pode ser literalmente qualquer equipamento que você consiga estar gerando algum impacto ali e removendo aqueles fragmentos posteriormente. Então, depois disso, a gente vai lá, vai fazer a limpeza bem adequada, com uma escova metálica ali para retirar toda aquela parte bem grossa, né, dos materiais residuais que ficam contidos ali. Também depois passar uma escovinha mais fina para tirar o pó e tudo mais que vai ficar contido, não pode ter pó ali. E depois a gente vai umedecer o local. Por que a gente vai umedecer aquele local ali? Porque quando a gente está tratando ali, por exemplo, vocês vão aplicar depois uma argamassa de reparo, um concreto de reparo, até mesmo uma pasta de cimento que vai ser utilizada como reparo. Como a gente já viu, vocês já viram também em outras disciplinas, o cimento ele é um material que para endurecer ele absorve a água. Então, e depois endurecido também, ele é um material bem esponjoso, então ele também continua absorvendo água, só que agora não para hidratação. Mas beleza, enquanto o cimento está hidratando, enquanto ele está endurecendo ali, ele precisa dessa água exatamente para ele formar ali as suas ligações, formar os seus compostos e formar a rede ali de resistência dele. E se ele não tiver aquela água, a gente vai ter um problema. Então por isso que a gente vai colocar água, porque a gente vai estar evitando que o substrato ali, que é a base daquele concreto, aquele concreto que já estava seco ali, ele puxe a água de hidratação do cimento da argamassa nova que a gente colocou ali e dificulta ali a hidratação dela. Então a gente está evitando que o substrato roube a água daquela argamassa nova que a gente está colocando ali. Por isso que a gente já vai molhar, umedecer aquilo ali, porque daí ele já está saturado
e não vai estar roubando aquela água, ele não precisa mais daquela água ali, então ele vai deixar a argamassa ser hidratada da maneira adequada, evitando interferências, fissuras e tudo mais naquela região. É óbvio que você não vai pegar e encher igual um balde daquilo ali, não, você vai umedecer aquilo ali, vai tentar deixar o mais saturado possível, mas sem a formação de poças de água e tudo mais ali. Então é só um umedecimento mesmo para você deixar, para evitar, na verdade, o roubo da água, da argamassa, do concreto, seja do que for que você vai estar colocando ali. Claro que você vai usar algum material diferente, o preparo também vai ser diferente, mas a gente já vai ver um pouquinho mais para frente como funciona. Então aqui, vou tratar primeiro, o primeiro tipo de reparo que a gente vai estar estudando é o reparo com concreto armado. Então, quando a gente vai estar utilizando ali o concreto como elemento de restauração em um elemento estrutural de concreto armado, seja uma viga, seja um pilar, qualquer tipo de elemento desse. Então, como que vai acontecer isso? O processo ali de verificação é muito parecido. Então, a gente vai lá, vai fazer os ensaios designados para isso, vai identificar se tem agentes agressivos, se é um problema de resistência, se é um problema de bicheira. Então, o problema vai ser identificado da mesma maneira por concreto convencional. O que vai mudar agora? Vai mudar que eu preciso, além de preparar o concreto, preparar o substrato de concreto para estar recebendo o novo material, eu preciso também estar tratando a armadura. Então, como que a gente vai estar atuando nesse sentido? Então, novamente, lá vai ser delimitada essa área ali, abrangendo o dano, né, na nossa estrutura. Uma área maior do que o dano ali, para estar abrangendo todo ele. Vai ser retirado o concreto daquele local, retirado com muito cuidado, vai ser limpo aquele concreto, retiradas as impurezas, vai ser limpada essa barra de aço ali que está contida no interior do meu elemento estrutural, então eu vou limpar ela de maneira bem adequada. Se tiver resíduo de ferrugem, vou ali fazer uma limpeza física e, num caso muito mais grave, talvez fazer uma limpeza química ali, que é uma situação bem mais difícil. Tem que utilizar ácido clorídrico ali para fazer a limpeza junto com ácido sulfúrico, então é um processo bem complicado. Mas geralmente uma limpeza física ali acaba resolvendo. Como que é uma limpeza física? Vai pegar aquela mesma escovinha metálica lá e passar com muito gosto ali naquelas barras até ficar bem limpinha, até ficar bem brilhosa ali, o metal puro mesmo. E depois disso a gente precisa tratar esse metal para que ele não volte a estar oxidando, para que ele resista mais a uma possível presença de agentes agressivos. E para isso a gente vai utilizar algum tipo de pintura. Geralmente são utilizadas ali pinturas com zinco que visam melhorar esse aspecto. Então o zinco, essa pintura com zinco, ela vai formar uma camada, uma película na superfície desse metal, bloqueando ali a penetração desses agentes agressivos ou também bloqueando ali a ocorrência de oxidação devido à presença de água. Então acaba sendo bem interessante, principalmente quando a gente está tratando em reparos. Daí tem gente que me pergunta, tá, professor, mas por que a gente não utiliza isso já em todas as barras de aço ali quando a gente está colocando dentro do concreto armado, principalmente em uma região litorânea? Porque o custo dessa tinta é bem elevado, então se a gente fosse pintar todas as barras ali, todos os elementos com essa tinta, o custo agregado que isso retornaria para a questão financeira, né, da nossa execução ali, seria muito elevado e acabaria não compensando. E também não tem necessidade específica daquilo ali. Desde que a gente obedeça lá os cobrimentos mínimos que são propostos pela norma, que seja executado tudo certinho, dificilmente uma edificação vai dar problema, mesmo que seja numa região onde a gente tem agentes contaminantes, agentes agressivos ali naquele local. Então não tem essa necessidade ali extremamente importante. É mais uma situação de recuperação, onde a gente sabe aqui que, por exemplo, talvez esse cobrimento seja inadequado e eu não consigo aumentar essa espessura aqui do cobrimento. Então a solução é eu tratar a armadura aqui para que ela não tenha problema. Eu sei que os agentes agressivos vão estar ali, mas eu sei que pelo menos a armadura não vai estar sendo agredida por aqueles íons cloreto que podem estar presentes ali. Então vai ser mais ou menos esse procedimento. E depois disso a gente já tratou a armadura. Aqui vocês podem estar reparando que é uma tinta vermelha, né, que está sendo passada sobre a armadura. Então não só de zinco, a gente tem diversos materiais, diversas composições de tinta que podem estar sendo utilizadas. Geralmente aqui, eu não sei especificamente dessa foto, não fui eu que tirei, mas geralmente essas fotos que têm tintas com aspecto de proteção da armadura um pouco mais avermelhados, elas têm cobre na sua composição. Por quê? Porque o cobre também vai gerar uma proteção adicional ali
naquela tinta e vai fornecer então uma durabilidade um pouquinho maior. E depois então de pintadas essas armaduras, de pintados esses elementos metálicos, a gente vai fazer a finalização ali com uma argamassa ou com uma pasta mesmo cimentícia que vai estar suprindo essa necessidade de cobertura, finalizando o nosso reparo. Então beleza. O que mais que a gente tem além da recuperação de concreto armado? A gente, para finalizar ali, na verdade, o concreto armado. Então, além desse processo de recuperação aqui, com o posicionamento do concreto, aqui só um exemplo, esqueci até de falar para vocês, de como que é uma forma para recuperação de pilar. Então aqui foi tirado toda a parte de concreto no entorno da armadura, né? Então vocês veem que está só a armadura aqui exposta. Então é posicionada essa forma aqui, geralmente uma forma ou de madeira ou uma forma metálica, e é presa no nosso pilar. Então a partir disso aqui é lançado um material de reparo, ou um concreto, um grout, ou uma argamassa. Quem não sabe, não se preocupe, a gente já vai ver o que é um grout ali. Então é despejado esse material de reparo ali, um concreto bem fininho, ou uma argamassa mesmo, e é deixado por um período ali para secar. Como vocês podem ver que a forma ela não é retinha, então o concreto vai vir até aqui em cima e vai ficar mais ou menos assim, vai ficar esse pedacinho aqui de concreto ou da argamassa para fora. Então o que a gente precisa fazer depois que tiver tudo sequinho é retirar esse pedacinho. É um procedimento bem comum ali de recuperação em pilares. Tem diversos métodos, diversos procedimentos que precisam fazer isso. Então é só retirar esse pedacinho aqui depois com uma marreta, alguma coisa nesse sentido. Então aqui voltando, falar um pouquinho dos materiais que podem estar sendo aplicados ali para estar fazendo a recuperação, para estar inserindo dentro dos nossos elementos para estar melhorando as suas propriedades ou recuperando as suas propriedades. Então o primeiro deles vai ser a pasta de cimento injetável. E como que ela vai funcionar? Então essa pasta de cimento injetável, ela é uma pasta, então mistura ali de cimento com água, basicamente, a gente não está utilizando agregados agora, e é uma mistura com um baixo fator água-cimento. O que quer dizer isso? Que eu estou utilizando pouca água. Ah, professor, mas eu estou lendo aqui que uma pasta que tem que ter uma fluidez elevada. Sim, ela tem que ter uma fluidez elevada, por isso que a gente vai estar utilizando plastificantes ou superplastificantes. Esses aditivos, eles têm essas propriedades ali de melhorar a fluidez da nossa pasta ou da nossa argamassa. Então, eles diminuem a tensão superficial e melhoram o espalhamento. Então, quando vocês estudam lá concreto autoadensável, geralmente são esses aditivos aqui que a gente vai estar utilizando para melhorar essas propriedades sem ter que aumentar muito o fator água-cimento, que é basicamente a quantidade de água ali que a gente está colocando na nossa mistura. Então aqui é uma mistura com pouca água e com aditivos para estar promovendo essa fluidez, essa melhor distribuição ali da nossa pasta por todas as superfícies. Então isso vai permitir ali, como a gente está espalhando melhor, que essa pasta ela atinja todas as superfícies possíveis, ali uma área muito maior da superfície do substrato onde a gente está colocando, e com isso a gente tem uma aderência muito maior, a gente consegue ali com que todas as partes estejam ligadas, então a gente consegue uma fixação melhor dessa nova pasta que a gente está inserindo no local que precisa. E ela tem que ter essa fluidez também, porque geralmente a gente utiliza esses equipamentos aqui, que são pressurizadores, então a nossa pasta ela vai acabar saindo por uma mangueirinha aqui, mais ou menos igual essa situação aqui, a gente vai estar injetando ela lá dentro, então talvez uma bicheira, uma fissura interna ali de um determinado elemento, vai estar recebendo essa pasta diretamente lá, e a gente não precisa abrir toda a parede ali, a gente já está aplicando essa pasta lá dentro e ela vai estar se espalhando por pressão lá dentro de uma maneira praticamente automática, né? Então acaba sendo esse processo bem interessante. O que mais que a gente pode estar utilizando? Concretos e argamassas poliméricas. Então aqui é um pouquinho diferente a situação, porque esses concretos e essas argamassas, eles são confeccionados ali utilizando polímeros. Então tem diversos polímeros que podem ser utilizados na mistura ali. Tem diversos produtos comerciais ali que utilizam N tipos de polímeros, até combinações de polímeros possivelmente, que vão estar atribuindo algumas modificações nas propriedades desses materiais. Então, um exemplo que é bem comum de estar sendo utilizado são argamassas poliméricas que conferem uma maior flexibilidade para essa argamassa. Então, para que isso é útil? É muito útil para
para situações onde tem encontro de placas ou ligações de elementos. Então aqui, como eu falei para vocês lá na outra aula, em encontros de placas, quando eu tenho ali o contato entre esses elementos e tem, por exemplo, uma dilatação devido ao calor, alguma coisa nesse sentido, essas placas elas vão tender a inchar e elas vão acabar formando tensões ali uma na outra. Então é possível que com essa tensão elas sejam maiores ali do que a resistência do meu material. Essa tensão elevada ela vai acabar resultando em uma fissuração naqueles elementos. Então isso não é interessante porque além do aspecto estético ali que vai estar ficando todo fissurado, talvez aquele elemento seja importante estruturalmente, eu possa estar danificando aquilo ali, gerando um impacto na minha estrutura. Então eu quero evitar isso, e por isso que eu vou utilizar uma argamassa polimérica ali que melhora a flexibilidade, porque ela consegue absorver um pouco dessa tensão, então ela comprime ali um pouquinho, e vai impedir então que ocorra aquela fissuração, porque ela está absorvendo toda essa deformação excessiva ali das minhas placas, impedindo então esse processo inicial de fissuração de estar ocorrendo. Então acaba sendo bem interessante por esse ponto de vista. Tem vários outros usos também para esse tipo de argamassa, não preciso estar melhorando só a flexibilidade, por exemplo, eu posso estar trabalhando com várias propriedades, mas aí vai depender do tipo de material que eu vou estar utilizando também, por isso que é importante vocês conhecerem ali esses materiais e os diferentes materiais que vocês podem estar encontrando ou comprando ali, usando na sua edificação. Outro material que a gente pode estar utilizando também são os grautes. Então, o grout ele é uma argamassa ali que tem uma fluidez bastante elevada. Então, geralmente aqui a gente também vai estar utilizando aditivos plastificantes ou superplastificantes. Então, aqui um pouquinho diferente da pasta, porque a gente está utilizando agora agregado miúdo. Então, ali, além do cimento e da água, a gente está utilizando, por exemplo, uma areia fininha ali, alguma coisa nesse sentido. Por que que a gente vai estar utilizando essa areia ali? Porque geralmente, quando a gente compara ali o valor de estar produzindo o mesmo volume de pasta, então vamos considerar lá 1 m³ de pasta e 1 m³ de argamassa, a gente vai estar tendo um valor muito mais elevado para a nossa pasta, porque o valor do cimento é muito maior do que o valor de uma areia, por exemplo. Então a areia, geralmente a gente está utilizando para conseguir reduzir um pouquinho daquele valor e ainda ter uma característica ali de resistência relativamente adequada. Então esse é um dos pontos também que são um dos pontos principais para a gente estar utilizando uma argamassa, principalmente quando a gente vai estar empregando isso em grandes volumes, a gente precisa de um grande volume de material para estar preenchendo os nossos vazios ali, os bicheiros dos nossos elementos. Então, o grout ali é uma argamassa bem fluida que também pode ser injetado, muito semelhante ali à nossa pasta que eu comentei primeiro ali com vocês. Então a gente pode estar inserindo aqui, ela vai preencher os vazios, já que geralmente esses vazios são um pouco maiores, por isso que a gente acaba optando por estar utilizando os grouts. Nada impede que também eu use uma pasta aqui, por exemplo, mas também pela questão financeira ali, por estar evitando retração, tudo mais, lá, que são outros aspectos, eu utilizo aqui o nosso grout, que é uma argamassa bem fluida ali, com bastante aditivo. E além disso, esses grouts aqui, eles também podem estar contendo alguns tipos de polímeros, alguns tipos de epóxi poliamida ali, para estar melhorando algumas das propriedades. Tem que tomar muito cuidado porque, por exemplo, aqui, compostos que contêm epóxi, eles geralmente acabam tendo uma dureza um pouco mais elevada. Então, por exemplo, nessa situação de ligação aqui, não seria muito interessante porque eu só estaria distribuindo de uma maneira diferente a tensão, não estaria absorvendo ela. Então, a fissura estaria ocorrendo da mesma maneira ali. Então, utilizar uma argamassa aqui, por exemplo, com epóxi, não seria muito interessante. Então, por isso que a gente tem que conhecer ali o material que a gente vai estar utilizando e estar aplicando da maneira adequada. E a gente tem também aqui, ainda dentro dos reparos ali em concreto e em concreto armado, os materiais que são selantes ou mastiques. Aqui eles já não têm aquela propriedade de estar tendo uma resistência estrutural. Então esses elementos aqui, quando a gente aplica, eles têm uma única função de estar isolando aquela superfície. Isolando do quê? Possivelmente de agentes agressivos, isolando da umidade, isolando até mesmo do oxigênio, que pode estar dificultando aquela passagem ali. Então a gente está isolando ali do ambiente externo aquela camada que a gente vai estar trabalhando. Então aqui, por exemplo, onde está sendo aplicado aqui esse selante,
é porque a gente quer bloquear ali aquela passagem, possivelmente dos agentes agressivos ou da própria umidade para o interior dessa parede, e posteriormente a gente vai estar aplicando uma outra camada, agora sim uma camada de fechamento em cima disso aqui, para estar fazendo o acabamento final ali dessa peça, desse elemento que a gente vai estar tratando. Então aqui eles não têm mais aquela função estrutural, eles podem estar até tendo um acabamento estético aqui, quando a gente estiver trabalhando, mas eles não têm essa capacidade de suporte ali que os outros materiais que a gente acabou de ver teriam também. E a gente também tem os mastiques aqui, que são materiais que também vão estar impedindo ali talvez a entrada de poeira, de alguma coisa nesse sentido ali para o interior da nossa estrutura. E também eles têm mais um aspecto temporário, então a gente coloca ali quando a gente está fazendo, a gente precisa de uma solução temporária para aquilo ali, a gente vai estar buscando uma solução permanente depois, ainda a gente vai tratar aquilo ali, então a gente só quer bloquear que continue um processo de degradação, alguma coisa nesse sentido, então a gente pode estar utilizando esse tipo de material aqui, que é um material esponjoso, para estar bloqueando essa passagem ali de agentes, possivelmente poeira, insetos, alguma coisa nesse sentido, para o interior do meu material que eu vou estar estudando. Agora a gente vai falar um pouquinho dos reforços. Então, que tipo de reforço que eu posso estar utilizando ali em uma estrutura de concreto armado? Então, a primeira delas é o encamisamento. E como que funciona o nosso encamisamento? Então, basicamente, eu tenho um pilar. Esse pilar ele já não está atendendo as minhas condições. Então, por exemplo, lá ele não está atendendo já ele não tem mais a resistência que era necessária, seja porque mudou o uso da edificação, seja porque o pilar foi mal dimensionado, por algum motivo desses, agora não vem ao caso. Mas ele não resiste mais aos esforços que ele deveria resistir. Então, o que eu posso estar fazendo? Eu vou lá, vou fazer as formas no entorno do meu pilar. Posso estar posicionando armaduras ou não, novamente nesse pilar. Se eu posicionar armaduras, é claro que eu tenho que fazer a ligação lá com a parte da fundação, então é um processo bem trabalhoso, vou ter que quebrar ali um pedacinho da fundação para estar ligando as armaduras, fazendo uma ancoragem adequada nelas e depois a concretagem de novo. Na parte superior também, nas vigas, possivelmente nas lajes também. Então essa armadura não adianta só colocar ali, ela tem que ser fixada e ancorada da maneira adequada. E depois disso, quando ela já está dentro das formas, eu vou fazer a concretagem por cima. Então, eu estou basicamente aumentando a seção transversal ali daquele pilar, aumentando a seção transversal daquela viga. Então, eu consigo ali com que ele tenha uma resistência maior. Eu estou ampliando a resistência ali devido à ampliação na área ali transversal daquele pilar, daquele elemento que eu vou estar tentando reforçar. Então, o processo acaba sendo bem interessante. Geralmente ele é bem oneroso também, porque eu tenho todo esse processo de escavação ali, de quebrar a fundação e tudo mais. Mas quando eu não tenho uma solução viável alternativa, pode estar sendo empregado. Outro método é o reforço metálico. Então o reforço metálico vai consistir basicamente em eu estar fazendo uma segunda estrutura, agora uma estrutura metálica ali, utilizando perfis, né? Geralmente são são perfis em I ou perfis em H, que são aqueles perfis metálicos aqui com a seção transversal, mais ou menos assim. Que são os elementos metálicos mais utilizados para a confecção de estruturas, né? Então essa segunda estrutura ela vai estar reforçando a capacidade de suporte daquela primeira. Então, por exemplo, uma viga aqui que já não estava mais resistindo aos esforços que eu precisava, eu vou colocar uma segunda estrutura metálica aqui embaixo dela, ancorada nela, claro, fixada, né, para estar transmitindo ali os esforços necessários. E essa segunda estrutura vai estar ou resistindo uma parte ou talvez até resistindo todo aquele esforço que era necessário inicialmente. Claro que isso aqui também vai estar gerando ali todo um aspecto estético diferenciado, porque eu preciso fazer toda uma segunda estrutura aqui, então além de perder seção, eu vou estar ali com pilares e vigas novas, então vai estar gerando todo um transtorno, por isso que não é o ideal ali a gente estar trabalhando com reforço, por isso que o certo é a gente fazer lá todo o nosso a parte estrutural já certinha no começo para evitar esse tipo de situação. E os nossos últimos tipos de reforço aqui que eu vou estar tratando com vocês são a proteção exterior e também a utilização aqui de materiais compósitos. Então, como funciona aqui a nossa proteção exterior? Então, a gente vai lá aplicar as nossas barras, nossas cordoalhas de aço por fora ali dos elementos. Então, aqui a gente está tratando não de elementos como, por exemplo, uma viga, um pilar de uma casa. Aqui a gente está tratando de obras gigantes. Então, uma ponte, uma barragem.
São obras grandes ali que necessitam de grandes reforços, de grandes estruturas para estar resistindo àqueles esforços. Então, são elementos ali que estão resistindo a grandes tensões. Então, geralmente são nessas situações em que a gente vai estar utilizando concreto protendido, né, com armadura protendida. Então, essa armadura, essas cordoalhas de aço que são colocadas aqui na face exterior, então por fora ali para estar realizando esse reforço, elas são fixadas lá no interior. Então, estou fixando cada pontinho desses aqui, está ligado lá na armadura interior desses elementos aqui, uma viga, por exemplo, possivelmente de uma ponte. Então essa ligação ela vai fazer com que a protensão depois com que eu vou estar puxando, então, né, esses cabos aqui nas duas direções, eu consiga obter uma resistência maior, principalmente do elemento de concreto aqui que eu vou estar trabalhando. Então eu consigo estar aumentando ali, melhorando um pouquinho essas propriedades desses elementos estruturais para garantir ali com que ele resista de uma maneira um pouco mais adequada naquela situação. Então é um caso bem extremo aqui de estar sendo utilizado, mas pode estar sendo empregado principalmente em estruturas de grande porte. E os nossos materiais compósitos aqui, geralmente eles são tratados como membranas. Então essas membranas aqui, elas revestem todo o meu elemento que eu estou tratando. Então aqui, por exemplo, uma viga, né, eu estou revestindo toda ela com esse material membranoso. Ele vai conferir algumas melhoras de propriedade. Ele nunca vai ser ali um reforço tão eficiente, por exemplo, quanto fazer um reforço metálico, mas ele pode estar melhorando algumas propriedades ali levemente. Então eu consigo aumentar um pouquinho a resistência à tração, por exemplo, daquela viga, porque esse material, como ele é um material membranoso, geralmente eles têm algumas propriedades de tração um pouquinho melhoradas. A compressão não é tanto, a compressão não vai modificar muito, porque é só vocês imaginarem, deixando bem banal mesmo, mas apertar uma folha de papel não vai fazer muita coisa, mas a tração ele resiste um pouquinho mais, então acaba sendo um pouquinho interessante. Claro que a fixação aqui tem que ser feita toda corretamente, de acordo com cada tipo de material. Geralmente já vem instruções de como que deve ser aplicado, então tem que ser fixado ali da maneira adequada para que eu consiga ter algum resultado minimamente aceitável ali, minimamente tá melhorando alguma das propriedades que eu vou estar utilizando. Então, beleza. Oi. Vai sim. Então, quando a gente trabalha com reforço, praticamente todo o projeto ali estrutural, principalmente no entorno ali que vai estar envolvendo, vai ser modificado. Então, em situações de uma casa-terra, por exemplo, até a alteração não é tão grande, mas em um prédio, por exemplo, se for já no segundo andar, com certeza você vai estar alterando todas as condições, inclusive de fundação. Então, você tem que considerar que, além de tudo, esses elementos aqui eles também pesam. A parte metálica até nem tanto, mas se for um reforço de concreto, por exemplo, um encamisamento, você está aumentando relativamente bastante ali o peso daquela estrutura. Então é bem possível que quando você vai fazer um reforço, você tem que trabalhar também com a parte de fundação, você tem que reforçar as partes inferiores ali, então o primeiro andar, no caso, o andar térreo, o primeiro andar, e você vai subindo até ali. Então sim, modifica todas aquelas questões ali, a parte aqui de ligação também, de transmissão, então se é uma ligação rotulada, se é uma ligação engastada também vai estar sendo modificada, porque a transmissão dos esforços aqui vai acontecer de uma maneira diferente, então sim, vai alterar tudo praticamente do projeto ali. Você tem que estar refazendo praticamente toda a parte estrutural ali da edificação que você vai estar trabalhando. Mais alguma dúvida, pessoal? Daí a parte do reforço ali que a gente estava trabalhando acaba por aqui. Daí, se alguém não tiver mais nada, começar. Nada. Começar a parte de gerenciamento de qualidade das construções. Então vamos lá. Então aqui eu vou falar um pouquinho da parte de gestão de qualidade na construção. Então essa parte aqui ela tem bastante siglas ali que a gente vai estar trabalhando, bastante parte técnica,
mas ela é bem interessante ali, principalmente do ponto de vista de como que a gente vai estar, do que a gente pode estar utilizando para construir e como que a gente pode se basear, principalmente quem tem ali o objetivo de, por exemplo, abrir uma empresa, como que a gente pode estar se baseando para estar inserindo as melhores condições ali para estar executando de uma maneira adequada, que nunca vai dar problema para a gente, tanto do ponto de vista do cliente, quanto do ponto de vista legal lá. Então, por exemplo, aprovação de projetos na Caixa Econômica, coisas nesse sentido. Então, a primeira processo ali, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a gestão de qualidade na construção. Então vai basicamente consistir ali na aplicação de ferramentas para estar melhorando algum determinado processo e melhorando o produto final que a gente vai estar entregando a partir desse processo. Então, são métodos ali que a gente pode estar aplicando para melhorar o aspecto final, seja da questão de estrutural, seja da questão de habitabilidade daquela edificação, ou também de algum outro produto, não necessariamente de uma edificação, seja algum móvel que a gente está construindo, qualquer coisa nesse sentido. Então a gestão de qualidade ela serve para estar melhorando o aspecto final ali, principalmente quando a gente está tratando de qualidade daquele produto final, daquele elemento final que a gente vai estar entregando. Então a partir disso, ali lá nos anos 90 surgiu a NBR ISO 9001. E essa NBR ela tem alguns requisitos ali que são importantes para a implantação do sistema de qualidade e ela também vai reger quais que são as regulamentações que vão estar relacionadas com isso. E os pontos principais que vão estar relacionados com a nossa ISO 9001 são principalmente a liderança, então os aspectos ali de como que a diretoria, por exemplo, de uma empresa tem que estar tratando os assuntos relacionados à qualidade, então toda a questão ali de como que a pessoa, como que a diretoria, como que as equipes têm que se preparar para estar melhorando a qualidade dos processos, vai estar sendo relacionada pela ISO 9001. Gestão de relacionamento. Então aqui relacionamento tanto intrapessoal, ali da equipe mesmo, de como que eles vão estar trabalhando em conjunto, o que é possível fazer para estar melhorando ali a relação entre as equipes e também a relação da equipe ali que está sendo contratada, então no caso da empresa com o cliente. Então tudo isso aqui vai estar sendo regulamentado também, proposto ali algumas recomendações pela ISO 9001. Abordagem e entendimento dos processos. Então aqui tratando da parte de qualificação da minha equipe. Então como que eles vão estar entendendo os processos que vão estar acontecendo, o que que eles fazem ali para estar melhorando aqueles processos. Então aqui também vai estar sendo tratado sobre isso. Engajamento da equipe. As questões ali, como que é incentivada aquela equipe, o que que você como gestor faz para incentivar a tua equipe a estar sempre melhorando, a estar sempre trabalhando da melhor maneira possível. Então, é um incentivo financeiro, é um incentivo, por exemplo, de tempo para quem a determinada equipe lá conseguiu terminar o projeto ainda com qualidade e terminou antes. Ela recebe algum incentivo de tempo, ela recebe algum incentivo de dinheiro, não recebe nada. Então isso também vai estar relacionado ali com a questão de gestão de qualidade da sua empresa. Melhoria contínua dos processos. Aqui é uma etapa muito comum que vai se repetir ali, a gente vai ver bastante ao longo de várias normas, porque a gente sempre tem que estar buscando melhorar, seja melhorar a qualidade da mão de obra, então pela certificação, pela realização de cursos técnicos, qualidade de materiais também, qualidade de tecnologia que a gente vai estar empregando em uma determinado processo construtivo. Então aqui sempre a gente vai estar buscando melhorar e aprimorar aqueles processos que a gente faz. Então aqui já não entra aquela parte, porque determinado lá, meu avô fazia desse jeito e sempre deu certo. A questão não é que dava certo, é que a questão é que a gente sempre pode estar melhorando. E talvez a gente pode pegar todo aquele conhecimento que o avô tinha e estar melhorando aquele conhecimento, aplicando uma parte ali que a gente vai tornar mais eficiente, melhorar algum aspecto de qualidade. Então, não isolando, mas melhorando aquela situação. Então aqui também a gente pode estar trabalhando com esses tipos de processos, sempre buscando melhorar a qualidade final. Tomada de decisão embasada em evidências, então evitando todo aquele achismo. Não, porque eu ouvi de fulano, por exemplo, que funciona desse jeito. Não. Aqui, quando a gente trata de normas, a gente sempre tem que estar embasado. Então, por exemplo, foi realizado um determinado estudo, foi verificado que tal material é muito bom para determinada situação. Então você vai lá, vai documentar, vai pegar esse artigo, vai
guardar ele, né, fazer um relatório dele, vai aplicar na sua obra. Quando você for questionado com relação a isso, por exemplo, por algum meio técnico, alguma coisa nesse sentido, você vai lá, não, aqui está o artigo que eu utilizei, foi utilizado por isso que eu utilizei na minha obra, eu tinha esse problema, e o artigo propunha resolver o problema dessa maneira. Então, por isso que a gente sempre vai estar buscando evidências técnicas e científicas ali para estar embasando as nossas decisões. Aqui também é um ponto bem importante. E o foco no cliente é óbvio para a gente sempre estar atendendo às necessidades daquele cliente que foi a pessoa que contratou os nossos serviços. Então, aqui é sempre um ponto bem importante, porque independente do que a gente está fazendo, a gente precisa atender aquele objetivo final, que é o objetivo do nosso cliente, que é basicamente quem contratou os serviços de determinada empresa, determinada construtora, seja do que for. E depois, lá do surgimento então, da ISO 9001, foi proposto também o surgimento do programa PBQP-H, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat. Então esse programa ele sempre vai estar visando ali regulamentar as condições básicas e também as condições relativas de habitações no Brasil. Então esse programa está bastante vinculado lá com o Minha Casa Minha Vida. Então até uma aluna de manhã perguntou, tá, mas então esse PBQPH a gente só vai utilizar para Minha Casa Minha Vida? Não, isso que a gente acaba vinculando muito a ele porque ele é cobrado para as casas do Minha Casa Minha Vida. Então, quando a gente está fazendo ali, principalmente do ponto de vista de uma construtora, quando uma construtora está fazendo uma casa e quer ser aprovado no Minha Casa Minha Vida, a gente tem que atender todas as condições aqui do PBQP-H, porque isso é cobrado da gente quando passa por uma vistoria. Então, sempre lá, ou seja na Caixa, seja na Prefeitura, se for desse tipo de programa, ele vai ser cobrado. Isso não quer dizer que a gente não vai estar utilizando essas condições técnicas em uma habitação de contratação direta, por exemplo. Então, foi lá o cliente e me pagou para fazer uma casa para ele. A gente vai estar aplicando essas condições, só que agora a diferença é que não necessariamente a gente vai ser cobrado, ninguém vai chegar ali e dizer, não, você tem que atender esses critérios técnicos ali para estar realizando aquela edificação. A diferença é que não tem essa cobrança, mas sim, a gente vai estar aplicando essas condições básicas de habitat ali, de regulamentação para estar habitando naquela edificação, só que não tem aquela cobrança específica sendo realizada. E o PBQP-H, ele vai controlar o SIAC, que é o Sistema de Avaliação de Conformidade de Empresas, Serviços e Obras da Construção Civil. Então é o SIAC, basicamente, que vai estar vistoriando ali as empresas que vão estar relacionadas com a construção, se elas estão seguindo um Sistema de Gestão de Qualidade, o nosso SGQ. Então o SIAC, ele sempre vai estar, é o órgão que vai estar relacionado com a vistoriamento ali, a avaliação das empresas que elas têm, se elas estão atendendo ali, como funciona o sistema de gestão de qualidade delas. Então ele sempre vai estar preocupado ali com a qualidade dos serviços oferecidos, por isso que ele vai exigir que as empresas tenham um sistema de gestão de qualidade, vai estar avaliando o atendimento às normas técnicas, principalmente propostas aqui pelo PBQP-H, e vai procurar sempre a modernização ali dos nossos serviços e da produção desses serviços. Então, novamente aqui falando ali do ponto de vista tecnológico, o que a gente pode estar empregando para melhorar a qualidade final ali dos nossos processos. Então, para estar atendendo ali os parâmetros do nosso PBQP-H, quase um trava-língua esse negócio, a empresa ela tem que ter um manual de qualidade, além de que tem que ter os documentos e registros ali que são relativos à empresa, né? Então, sempre que determinada atividade é realizada dentro de uma empresa, tem que ter toda aquela documentação relativa a isso. Então, os registros ali, como que foi feito, por que foi feito, quando que foi feito, toda essa documentação prática ali de como que é realizado, mas aqui a gente vai tratar principalmente do manual de qualidade. Então, o manual de qualidade ali que está relacionado com o sistema de gestão de qualidade, que é basicamente a parte escrita desse sistema de gestão. Então, são praticamente sinônimos, só que aqui é a parte física, né, que é a escrita ali daquele material. Ele vai estar preocupado ali, ele vai ser realizado, na verdade, por parte principalmente da diretoria, tratando ali dos objetivos que a gente tem da empresa, então as políticas que são adotadas para estar tentando atingir esse objetivo na parte final, esse objetivo que é principalmente a qualidade do produto que a gente vai estar entregando, e também por parte da gerência da execução das obras, então
a parte, ou a gente fala o braço executor ali da empresa, né, quem está efetivamente produzindo aquele elemento, que vai estar realizando, então, desde a parte de controle de materiais, então, utilizando materiais de qualidade, a gestão de projetos, também utilizando projetos de qualidade ali que consigam ser executados e a gente não precise lá depois estar fazendo aqueles reforços que a gente acabou de ver. Então, também toda essa parte que vai estar sendo relacionada e controlada pela gerência e execução de obras, e também o controle de todos os processos. Então, como que está sendo executado, como que a gente vai estar utilizando aqueles materiais para estar aplicando dentro dos nossos projetos. Então, todas essas etapas aqui são controladas pela parte de execução das obras e é controlado ali todos esses processos a partir dessa gerência. Então aqui, para desenvolver esse sistema de gestão de qualidade, ele que é o nosso manual de qualidade dentro de uma empresa, a gente tem algumas etapas que podem ser seguidas. Então a primeira delas ali vai ser a avaliação e diagnóstico da conformidade dos processos com os requisitos ali que são propostos pela norma no estágio atual da empresa. Então se eu já tenho uma empresa ali e eu quero regulamentar ela de acordo com as normatizações técnicas, eu tenho que verificar em quais pontos que eu já estou atendendo aqueles serviços, então quais pontos que a minha empresa já atende a normatização existente ou que eu quero que ela atenda, e quais pontos que ainda não atende. E a partir disso, então, eu vou lá, vou definir quais que são os locais, os setores, quais que são as obras especificamente ali, que eu posso ter uma empresa que tem várias obras que estão sendo atuadas e elas estão atuando diferente. Então pode ter determinada obra, por exemplo, que não está atendendo. Então, a partir disso, eu vou estar elaborando um plano de atuação. Então, nesse plano de atuação, eu vou estar delimitando quais que são os setores ali que eu vou estar precisando modificar, o que eu vou estar precisando modificar nesses setores ali. Então, a partir disso, esse plano que eu vou estar elaborando, eu vou estar propondo também uma sequência de atuação. Então, como que eu vou estar, qual a organização ali que eu vou estar propondo para estar executando essas etapas ali dentro desses processos ali que eu estou realizando para estar atendendo então as normas relativas à qualidade que eu estou buscando ali, que foram definidas lá pela diretoria para estar a partir da política da minha empresa, que talvez tenha sido uma política modificada e por isso que eu tenho que estar fazendo tudo isso aqui. Claro que uma empresa nova vai estar fazendo tudo isso aqui do zero, então já é bem importante ali você ter um manual e ter as políticas de qualidade bem definidas para você saber exatamente o que você vai estar fazendo e como que você vai estar fazendo e por que você está fazendo para atingir aquele objetivo final lá que você almeja. Então também você vai estar elaborando aqui uma lista dos materiais e serviços que já são controlados pelas exigências do SIAC. Então o que você já tem que está atendendo as condições, quais tipos de materiais e serviços que não atendem as suas condições. Então é sempre importante ali você estar fazendo essa separação ali do que está que você precisa modificar e o que você não precisa mais estar modificando, que você já atende ou até é melhor do que foi proposto ali pelas normatizações. Então, além disso, a gente tem mais algumas etapas aqui, que são mais essas duas, que é basicamente, então, a elaboração do planejamento detalhado, tratando dos responsáveis por cada etapa. Então, o que isso quer dizer? E lá no planejamento que a gente vai estar realizando, já tem que estar sendo designados quem que vai estar atuando naquela etapa, o que ele vai estar fazendo naquela etapa. Então é bem importante já delimitar quais que são as responsabilidades de cada um dentro daqueles processos de melhoramento. Então onde que entra, por exemplo, desde lá o gestor no canteiro de obras, a parte de recebimento do material, como que ele vai estar verificando esse recebimento. Eu vou delimitar um tempo maior para ele estar verificando ali se o material, por exemplo, está vindo de boa qualidade. Então, por exemplo, estou recebendo ali um carregamento de tijolos. Eu posso deixar essa pessoa ali verificando se está vindo muito tijolo quebrado, por exemplo. Então, tudo isso ali é um processo que vai estar visando melhorar a qualidade final e também evitando desperdício ali em todo esse processo, que também faz parte da qualidade. A qualidade, quando eu falo, não é só do produto final ali. Quando a gente fala de qualidade, também é qualidade ali, da parte de eficiência financeira, eficiência energética até ali, que a gente pode estar pensando. Então tudo isso a gente vai estar planejando aqui, como vai estar sendo executado, por quem que vai estar sendo executado, qual que é o prazo aqui para eu estar
aplicando efetivamente aquelas modificações que eu vou estar propondo. Então tudo isso aqui tem que ser planejado muito criteriosamente para que eu não tenha surpresas e para que eu não tenha modificações indesejadas na minha obra durante a execução desses processos de implementação do sistema de gerenciamento de qualidade, sistema de gestão de qualidade. E também a última etapa aqui seria a contínua análise. Então, quando eu já propus ali todas aquelas etapas, eu já propus aquele melhoramento de todos os meus sistemas de gestão ali, já consegui efetivar, já consegui um objeto de qualidade ali que eu gostaria, então eu vou estar sempre fazendo uma análise contínua para que eu não decaia, para que eu não volte para aquele estado onde eu não tinha aquela qualidade final do objeto que eu estava procurando. Então sempre de estar buscando, além de manter a qualidade, sempre melhorar os processos ali e possivelmente melhorar a qualidade final que a gente está buscando também, de acordo com as políticas que foram definidas lá no comecinho e de acordo com o objetivo também que foi definido junto com as nossas políticas da empresa. Faltou um espaço. Aí. Então aqui eu vou falar um pouquinho das documentações que são exigidas ali pela norma ISO 9001 para o sistema de gestão de qualidade. Então não são muitas ali, mas são algumas partes específicas que a gente precisa estar atendendo. Então a primeira delas aqui é a elaboração ali dos procedimentos exigidos pelas normas. Então lá o que é proposto pelo PBQ, Programa Brasileiro de Qualidade de Habitações, PBQPH. Então, tudo ali que foi proposto pelo aquele sistema, pela aquela normatização, pelas normatizações técnicas também. Então, tudo isso tem que estar sendo registrado ali de uma maneira adequada. Além disso, os documentos e registros que vão ajudar ali no planejamento, na operação e controle dos processos. Então, desde a parte de recebimento dos materiais, a parte de gestão de mão de obra, então recibos de pagamento, quantidade de horas trabalhadas. Então, tudo isso ali tem que estar sendo registrado bem certinho, bem adequado ali, para quando a gente for tentar adequar a nossa empresa para as normas da ISO 9001, por exemplo, a gente ter todo esse registro feito bem adequado e a gente conseguir melhorar então a qualidade ali desse processo. Documentação da política e objetivos de qualidade, então aquilo lá que foi definido pela diretoria tem que estar muito bem definido para a gente ter um norte ali para a nossa empresa, para saber o que a gente precisa estar trabalhando, então que sentido que a nossa empresa vai estar trabalhando, se o ponto final ali, o que a gente busca da nossa empresa é qualidade, então isso tem que estar bem definido lá nas políticas da empresa. A gente quer só uma empresa que seja extremamente eficiente com uma qualidade mínima apenas ali. Também tem que estar sendo definido lá dentro das políticas e objetivos da nossa empresa. Então isso aqui também tem que estar muito bem descrito ali dentro dentro daqueles registros que a gente vai estar fazendo. E também a existência desse manual de qualidade, que além de conter as políticas e objetivos, vai conter todos aqueles procedimentos que a gente vai precisar estar executando lá para melhorar a nossa empresa. O que a nossa empresa faz, basicamente, para estar atendendo as condições de qualidade que a gente está propondo aqui nessas políticas. Então tem que estar muito bem descritinho ali, muito bem preparadinho como que a gente vai fazer isso, por que a gente vai fazer isso, por que a nossa empresa é diferente das outras empresas, mais ou menos nesse sentido. Então, além disso, a gestão da qualidade em uma obra vai envolver alguns fatores. Então, ela vai envolver o controle dos projetos. Então, ali quando a gente está trabalhando com a parte de controle de qualidade, a gente vai estar controlando toda a parte de projetos. Então, desde a execução ali de quem que está executando aqueles projetos. Então, tem que ser uma pessoa responsável, ali, um responsável técnico de qualidade. Esses projetos eles têm que estar sendo vistoriados, então, e enviados ali para o canteiro de obras já a versão definitiva, então possivelmente sem erros ali já verificado, checado de uma maneira bem intensificada, né, para não ter problemas ali durante a execução da obra. A gestão de qualidade também vai estar controlando a parte dos serviços, então ali os procedimentos, os treinamentos de pessoal que vão estar sendo realizados, a conferência dos materiais, tudo isso vai estar sendo verificado ali também dentro da parte de controle de qualidade de uma obra. Por isso que muitas empresas, principalmente essas empresas grandes, elas têm pessoas responsáveis só pela parte de controle de qualidade dos serviços. Então,
é um processo ali que é um processo basicamente de conferência que tem que estar sendo realizado ali de uma maneira bem intensa para estar garantindo a qualidade final dos nossos produtos, que na verdade aqui seria uma edificação, né, ou um determinado empreendimento. Também vai estar controlando ali toda aquela parte da documentação, principalmente do pessoal ali, por isso que eu falei do controle do registro ali de pessoal, de quantas horas trabalhadas, como que trabalhou, quanto que recebeu para estar trabalhando, inclusive da parte dos terceirizados ali que não estão sendo contratados diretamente pela empresa, né, que foram contratados para estar realizando determinado serviço naquele empreendimento. Vai estar controlando toda a parte dos materiais ali, então o que foi recebido, como que foi recebido, então tudo isso ali vai estar sendo controlado também, e os índices resultantes desse processo, para estar verificando exatamente em quanto que melhorou, se melhorou, né, na verdade, está aplicando todas as questões de qualidade ali, então isso tudo tem que estar sendo pautado ali, então, por exemplo, eu melhorei em tantos por cento a qualidade de tal serviço. Então tudo isso vai estar sendo registrado ali. E é muito importante que tenha esses registros para estar sabendo onde que a gente ainda precisa melhorar e onde que a gente já teve alguns resultados bacanas ali que a gente pode estar trabalhando em cima disso. Então, dentro ainda desses sistemas de gestão de qualidade, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode estar utilizando que acabam melhorando ali esses processos, que podem estar auxiliando a gente. Então eu vou dar só uma pincelada aqui basicamente em cada uma delas para estar mostrando para vocês. A primeira delas é o PDCA, que é o Plan, Do, Check e Act. Ele vai melhorar sempre vai buscar sempre a melhoria contínua ali dos nossos processos. Então a gente pode estar aplicando em qualquer etapa, em qualquer subetapa que a gente vai trabalhar. Ele vai consistir basicamente no Plan, que vai ser planejar ali, estabelecer quais etapas que eu vou estar tentando acompanhar ou controlar durante os procedimentos ali em cada uma das fases que eu vou estar realizando. Então, basicamente, o planejamento inicial ali de determinada situação que eu vou estar buscando melhorar. O do é basicamente executar aqueles procedimentos que eu acabei de planejar. Então, vou estar realizando isso aqui. Eu passei um tempo planejando e vou estar registrando tudo o que aconteceu. Se melhorou, se piorou, se foi bom, se foi ruim. Basicamente, todos os resultados ali têm que estar sendo anotados. O check, verificar se os resultados aqui da execução que eu acabei de fazer foram bacanas ou não. Então, vou estar verificando ali o que aconteceu, o que não aconteceu, para estar vendo o que eu posso fazer. E o ACT é exatamente isso. Então, a partir dessa verificação aqui que eu fiz no check, se está tudo certo, se não está tudo certo, eu vou ver se eu preciso tomar alguma atitude para estar recuperando. Então, se eu verifiquei alguma falha aqui na parte do check, eu vou estar atuando aqui no ACT para estar melhorando ali ou retornando alguma propriedade que foi perdida ali, algum elemento que foi perdido na parte de checagem que foi realizado durante a execução e eu verifiquei durante a minha checagem. Tenho também a ferramenta aqui que é o 5W2H, que são basicamente perguntas ali que vão estar possibilitando a definição das minhas etapas. Então eles facilitam ali a escolha, a delimitação basicamente de um determinado problema, como que eu vou estar trabalhando com esse problema, como que eu vou estar trabalhando com isso. Então acaba facilitando um pouco. Claro que para quem já está acostumado, isso aqui acaba sendo bem básico. Mas principalmente ali para quem está começando com uma delimitação de um problema, aqui não só na parte de projetos, em qualquer problema a gente pode estar aplicando essas perguntas aqui, que é basicamente o que a gente vai estar fazendo, quem que vai ser responsável por aquela atividade ou por aquelas atividades que a gente vai estar trabalhando, aonde que a gente vai estar realizando essas atividades, quando, aqui a gente vai estar delimitando os prazos, né, dessa determinada atividade, por quê? Por que a gente vai estar fazendo aquela atividade, o how, como que a gente vai estar realizando essa atividade, quais são os meios, quais são os materiais, quais ferramentas a gente vai estar utilizando para estar fazendo aquilo ali, e quanto que a gente vai estar utilizando, qual é o orçamento disponível para estar fazendo aquela atividade. Então aqui são só perguntas bem básicas aqui, para estar norteando ali aquele comecinho, para estar norteando aquele começo do problema, da resolução daquele problema que a gente identificou. Diagrama de Ishikawa. Então esse diagrama aqui é um diagrama de causa e efeito. Está escrito causa e efeito, mas é causa e efeito. Então, basicamente, nesse diagrama aqui, a gente vai estar conseguindo identificar potencialmente quais são as causas de determinado problema.
Então aqui nesse diagrama, geralmente a gente começa meio que de trás para frente. Então a gente vai delimitar, identificar qual que é o problema que a gente está tendo. E a partir desse problema, então a gente vai puxando para cá quais que são os itens que podem estar influenciando. Então nesse problema aqui, eu utilizo materiais. Então o material é um item que pode estar gerando esse problema. Então eu vou lá, vou verificar, vou escrever aqui. Eu utilizei um material com baixa qualidade. Então isso pode estar implicando no meu problema, pode estar resultando no meu problema. Aqui eu não sei qual é o problema, mas no exemplo, por exemplo, faltou espaço na linha de produção. Isso aqui pode estar pode estar resultando no meu problema? Pode. Então eu vou para cá, também pode ser uma causa. Verifiquei aqui. Não tem nada a ver aqui o sistema de controle de não ter sistema de controle de produção. Então eu já vou retirando dessa tabelinha aqui, desse diagrama. Então eu consigo identificar aqui quais que são os potenciais problemas e quais que não são os potenciais problemas e consigo estar isolando ali, delimitando de uma maneira um pouco mais eficiente o que vai estar acontecendo. Esse diagrama aqui também é chamado de espinha de peixe, porque a gente vai ter esse formato aqui mais ou menos nesse sentido aqui, parecido com uma espinha de peixe, pelo menos para quem falou que parecia uma espinha de peixe. E a gente também tem o diagrama de Pareto, que é bem utilizado tanto principalmente na parte de orçamentação ali, porque a partir desse processo a gente consegue ordenar quais que são as atividades que mais impactam ali dentro de determinada situação. Ele pode ser utilizado para a parte do orçamento, pode ser utilizado para a parte de identificação de problemas, então a gente consegue ver quais são os problemas que mais impactam na minha obra, por exemplo. Mas na parte de orçamentos, que ele é mais utilizado principalmente pelos órgãos regulamentadores, eu sei que a Caixa Econômica utiliza muito isso aqui. Então a gente consegue lá, a partir desse diagrama que eu vou ensinar para vocês como que é feito, pelo menos uma parte básica ali, a gente consegue identificar quais que são os itens que influenciam a maior parte do meu orçamento. Então, de acordo com o Pareto, a gente tem que 80% dos gastos totais ali de uma construção, de determinado empreendimento, estão relacionados com apenas 20% dos itens. Então vamos supor lá que eu tenho 1000 itens. Então, cerâmica, argamassa, tudo isso lá a gente vai contabilizando. Então apenas 200 desses itens eles vão custar 80% do orçamento total da minha obra. Então de repente, se eu tenho lá um tempo reduzido para estar verificando toda essa parte de orçamento, de valores ali, eu posso focar só nesses 200 itens que têm o valor total maior, que vão estar impactando de uma maneira mais efetiva ali na minha obra. E depois eu me preocupo com os outros. Então por isso que também é chamado diagrama 80-20, que eu vou estar ensinando um pouquinho mais para frente para vocês como funciona. E dentro ainda do diagrama de Pareto aqui, ele pode ser chamado de curva ABC. Por que é uma curva ABC? Porque aqui dentro da classe A, a gente vai ter que lá os 20%, a quantidade dos 20% dos itens do meu determinado empreendimento vão estar relacionados com 80% do valor. Dentro da classe B, esses outros 30% aqui que estão sobrando dos meus itens, eles vão estar relacionados com apenas 15% do valor total do meu empreendimento. E os itens da classe C, que são os itens ali com menor valor, então 50% dos itens ali totais do meu empreendimento, 50%, por exemplo, lá da parte, a parte de cerâmica ali, que custa pouquinho, não custa pouco, mas vamos supor que custa pouco. Então, lá, cerâmica, a parte de água, por exemplo. Então, todos esses itens aqui, 50% deles, então 500 itens lá do nosso total de 1000, estão relacionados com apenas 5% do total dos custos da minha obra. Então, tenho itens aqui muito baratinhos que acabam impactando muito pouco. Então, aqui está essa tabelinha aqui de resumo para vocês. Então, essa é a nossa famosa curva ABC, que é baseada principalmente aqui na nossa técnica no diagrama de Pareto. Então aqui é a parte de controle dos materiais, o que a gente pode estar fazendo para controlar os materiais que a gente vai estar utilizando na nossa obra. Então a ordem de compra aqui é um documento que vai estar relacionando tudo que a gente vai estar recebendo ali na nossa obra, e como que tudo que a gente vai estar recebendo e a partir de quem que a gente vai estar recebendo. Então por isso que é muito importante a gente ter um controle ali dos estoques que a gente vai estar tendo para ter uma compra mais precisa, para não comprar sobrando, por exemplo. Como que a gente vai estar movimentando os materiais para evitar danos ali durante a parte de transporte. Então, se a gente está transportando de maneira adequada, tudo isso também vai estar relacionado ali para estar evitando esses desperdícios. E também, todas essas compras que vão estar sendo realizadas, preferencialmente elas devem ser realizadas ali
Isso aqui tudo tratando dentro da qualidade, lá da gestão de qualidade de uma obra, preferencialmente vai ser realizado a partir de uma central que detém o controle ali de todas as situações. Então, tudo que está sendo comprado, tudo que está acontecendo ali na minha edificação passa por uma central que tem uma visão global ali do projeto que está acontecendo, e a partir disso ela tem um entendimento melhor de quando que a gente precisa comprar, como que a gente precisa comprar e por que a gente vai estar precisando comprar. Também tem um controle ali da parte de fornecimento, então a gente tem lá dentro do sistema de controle de qualidade, a gente consegue observar quais que são os fornecedores que entregam melhor qualidade do material, quais que entregam pior qualidade, e está retirando então esses fornecedores ruins ali dentro da nossa lista. Então é muito importante a gente saber de onde que a gente está comprando. Também é sempre importante a gente estar vistoriando os materiais que a gente está recebendo para evitar manifestações patológicas. Então, evitar, por exemplo, comprar cerâmicas trincadas, telhas trincadas ali, tijolos que estão fragmentados já, para estar evitando o surgimento dessas manifestações patológicas mais para frente na nossa edificação. Também é muito importante ali separar os materiais recebidos, principalmente por lote, para eu saber, por exemplo, eu tive problema em determinado elemento, tive problema ali numa determinada parede de alvenaria, mas eu sei que eu utilizei tal lote de tijolo. Eu sei que eu utilizei aquele lote foi comparado aonde. Então eu consigo vistoriar ali, eu consigo rastrear de onde que veio aqueles tijolos, eu consigo rastrear a origem do meu problema. Então é bem importante desse ponto de vista. E também aqui ainda dentro da parte do controle dos materiais, da parte de desempenho dos materiais, na verdade, a gente tem a NBR 15575, que ela trabalha exatamente com o desempenho. Na verdade, é uma norma de desempenho que vai estar tratando de alguns critérios, sendo eles segurança, habitabilidade e sustentabilidade, que tem que ser atendidos ali quando a gente está entregando uma obra. Então, o primeiro deles é segurança, que é exatamente lá, está tratando da parte de segurança estrutural, segurança ao fogo. Então, os materiais que eu vou estar utilizando ali, que são escolhidos pelo projetista. Então, é o projetista que vai escolher quais tipos de materiais que eu vou estar utilizando ali, se eles vão estar atendendo às condições, aos critérios aqui de resistência ao fogo, por exemplo, se não vão estar atendendo. Então, tudo isso é definido pelo projetista. E a NBR 15575 vai propor ali quais são os materiais adequados, como que eu vou estar escolhendo esses materiais para estar utilizando na minha edificação. A parte da habitabilidade é muito relacionada aqui com o que a gente viu na nossa disciplina, então todas as questões lá de desempenho térmico, desempenho acústico, lumínico, parte de estanqueidade, então evitar a penetração da umidade aqui para dentro das nossas paredes. Então tudo isso aqui também vai ser trabalhado dentro da 1575 para garantir ali a qualidade da nossa edificação, a habitabilidade dela, então permitir com que as pessoas permaneçam com qualidade dentro daquele ambiente. E a sustentabilidade também. Então a gente tem que garantir ali questões razoáveis de durabilidade e manutenção, claro, reduzindo sempre o impacto ambiental, porque a gente não pode ir lá, por exemplo, destruir uma floresta para construir um determinado empreendimento sem um objetivo muito importante, pelo menos. Então, a questão da durabilidade, o que vai estar relacionado? Então, se a gente tem um material durável, isso quer dizer que a nossa edificação vai ficar ali por um maior período de tempo. Então, quanto mais tempo vai ficar, menos eu preciso retirar outros materiais para estar construindo outra edificação naquele lugar. Então, uma edificação que dure bastante do ponto de vista sustentável é bem legal, porque eu evito a retirada de mais material, então a queima de cimento lá, por exemplo, para estar fazendo uma outra edificação no lugar, ou retirar mais floresta, por exemplo, para estar produzindo mais madeira estrutural ali para estar produzindo outro elemento. Então, quanto mais durável, melhor do ponto de vista de sustentabilidade. Então, eu sei que ficou meio corrido essa parte final aqui, pessoal, mas ela também é um pouco mais simples, né? Porque eu quero passar ainda um exemplo de como que a gente constrói ali um gráfico de Pareto para vocês. Então, eu vou estar utilizando esses dados aqui, eu vou mostrar no Excel como que a gente vai estar fazendo. Eu tenho também um passo a passo ali, eu deixei para vocês nos slides da aula. Eu não vou mostrar aqui porque eu vou estar fazendo ao vivo, né? Mas também estão lá disponíveis. Então vamos colocar aqui, eu só vou passar os dados aqui rapidinho. Então rejunte, argamassa.
Aqui eu coloquei com a parte de orçamento, mas como eu comentei com vocês, a aplicação do Pareto pode ser utilizada para diversas situações. Então, se eu quiser, por exemplo, identificar quais que são os problemas mais relevantes em uma determinada obra, também posso estar utilizando o gráfico de Pareto para estar fazendo isso. Então, acaba sendo bem eficiente ali em diversas situações que a gente pode estar utilizando. Então, beleza. Como que a gente vai fazer? Primeiro passo que a gente tem que fazer para realizar o gráfico de Pareto é ordenar do maior valor para o menor valor. Então eu vou aqui fazer esse sequenciamento. Então sempre separando do maior para o menor. Eu vou fazendo rapidinho aqui, pessoal. Se vocês ficarem com alguma dúvida, se não der para ver, acho que está pequeno, né? Não sei se dá para ver direito. Vocês vão me avisando daí. Então beleza, já organizei aqui do maior para o menor. Vou até deletar aqui para ficar mais limpo. Beleza, já separei aqui os valores, então está organizado já. O que eu preciso fazer agora? Vou separar as porcentagens. Então vou separar aqui uma coluna de porcentagem acumulada e uma coluna só de porcentagem. Vou só colocar aqui, né? Sabe? Beleza. Primeiro passo agora, vou determinar qual que é a porcentagem. Como que eu faço isso? Para determinar a porcentagem relativa a cada item, eu preciso do somatório total. Então eu vou obter o somatório aqui de todos esses valores para ter o valor total aqui embaixo. Então, tive a soma aqui de todos esses itens. Deu igual a 1450. Agora, para obter a porcentagem de cada um, vou basicamente dividir cada linha dessas pelo meu total. Então, só vou fazendo isso aqui e vou já multiplicar aqui por 100 para eu ter em porcentagem. Não dá para esquecer esse item aqui. Então, só peguei aqui, dividi esse item pelo total e multipliquei por 100. Vou fazer isso para cada uma dessas linhas aqui. Também sempre lembrando de multiplicar por 100 para eu ter a porcentagem. Ou também quem já manja um pouquinho mais Excel, pode vir aqui só, dividir pelo total. E já aperta um F4 aqui, multiplica por 100. Por quê? Porque se eu apertar o F4, eu já travei ali a minha linha do total. Então é só eu puxar para baixo, já tem as porcentagens aqui bem certinhas, já bem definidas. Quem não quiser fazer isso, é só pegando, dividindo cada linha pelo total, bem tranquilinho também de fazer. Agora, qual que é o próximo passo? O que eu preciso fazer agora? Agora eu vou calcular as porcentagens acumuladas. Então, como que eu vou fazer isso? Aqui na primeira linha, que é a minha maior, a porcentagem acumulada vai ser igual à porcentagem do meu item. Então, eu só vou copiar esse valor para cá. Vou transferir de uma coluna para outra. A partir da segunda linha que eu tenho agora, vai mudar um pouquinho. Então, o que vai ser? Eu vou somar essa porcentagem anterior aqui com a porcentagem do item da minha linha. Então, eu somo anterior com a minha linha. Eu vou fazer isso para todas até que eu tenha 100%. Então, eu vou puxar aqui para baixo só. Pode ir fazendo manualmente, então, pode fazer manualmente. Vou somar essa anterior com essa da linha atual aqui. Normalmente, ou eu posso fazer isso só puxando para baixo ali, tanto faz, o Excel já trabalha sozinho. Beleza, os dados aqui que eu tenho já me permitem identificar quais que são os itens principais aqui nessa situação. Então lá o Pareto ele falou de 20%, mas não necessariamente lá a gente vai ter só 20% dos itens. Eu posso ter mais itens que vão estar sendo responsáveis por 80% do valor total da minha obra, por exemplo. Aqui nessa situação, esses 3 itens aqui, eles estão relacionados com 80% do valor total desse empreendimento aqui que eu vou estar fazendo. Então, esses são os itens principais que eu vou estar utilizando ali. Geralmente, a gente trabalha com essa situação dos 80%, porque é o maior valor ali que a gente vai ter no nosso empreendimento. Então, a maior porcentagem ali que a gente vai estar tendo dentro daquela situação. Então, eu já consigo identificar aqui que esses 3 itens são os mais impactantes ali dentro dessa obra. Tá, mas agora não finalizei ainda. Agora eu quero o gráfico de Pareto para ficar bem bonitinho ali para eu conseguir identificar. O que eu vou fazer agora então? Vou selecionar essas 3 coluninhas aqui. Vou lá em inserir.
Hoje seria um gráfico de colunas aqui no meu Excel, então vai ter mais ou menos esse aspecto aqui. Vou colocar aqui do ladinho. Beleza, vai ter mais ou menos esse aspecto aqui do ladinho. O que eu vou fazer agora? Já está pronto? Não, ainda não está pronto. Para ficar exatamente um gráfico de Pareto, a gente precisa fazer algumas coisas. Então eu vou pegar, vou clicar aqui nos itens que estão relacionados à porcentagem acumulada, que no caso aqui são esses laranjinhas aqui. Vou lá em Design e vou alterar tipo de gráfico. Então aqui vai abrir uma tabelinha, uma janela parecida com essa. Com essa janelinha aqui agora, eu tenho algumas opções. Pode variar um pouquinho de acordo com a versão do Excel que vocês vão estar utilizando, mas é muito semelhante a essa aqui. Então o que eu preciso fazer agora? Vou marcar essa caixinha aqui e falar que ele tem um eixo secundário. Então ele já vai dar essa pré-visualização aqui, mais ou menos nesse sentido. Eu vou mudar aqui na porcentagem acumulada de coluna agrupada, vou selecionar esse item aqui, que é linhas com marcadores. Então, quando eu selecionar, ele vai dar mais ou menos esse aspecto aqui para mim. Vou apertar um OK. Beleza, ele já modificou aqui. Eu já tenho praticamente um gráfico de Pareto. O que eu preciso fazer agora, que é mais uma questão estética ali, eu vou selecionar essa linha, vou clicar com o botão direito em cima dela e vou adicionar rótulos de dados. E aí vai aparecer já as porcentagens que eu tenho ali para mim, para eu saber identificar. Então eu já consigo verificar aqui que esses são os 3 itens que já estão equivalendo a 80% do meu valor total ali da minha edificação, do meu empreendimento no caso. Então eu já consigo ter uma resposta visual aqui do que eu vou estar precisando trabalhar com uma maior precisão, com um maior cuidado, né? Durante a fase de orçamentação, por exemplo, durante a fase de vistoria, no caso. O que mais que eu posso estar fazendo para deixar o gráfico mais bonitinho? Vou aqui também, na parte azul, vou clicar com o botão direito e adicionar rótulos de dados para estar aparecendo os valorezinhos aqui. Outra coisa, aqui tem muita casa decimal, então eu venho aqui, vou estar diminuindo essas casas decimais até deixar uma ou duas, depende do que você quer estar fazendo, para ficar então com 2 casas decimais aqui na parte de porcentagens. É só clicar aqui nessa setinha aqui, diminuir casas decimais, e vai estar mais ou menos esse aspecto aqui, que já fica um pouco mais limpo. O que mais que dá para fazer? Trabalhar então com a questão dos eixos aqui. Então dá 2 cliques em cima desse eixo do lado esquerdo e vai modificar a parte do mínimo aqui que vai aparecer, vocês vão colocar em 0, e a parte do máximo vocês vão colocar o máximo valor aqui, que é o maior valor que vai estar aparecendo aqui na tabelinha que a gente fez, no caso 650. Então eu vou deixar o máximo 650 para o gráfico ficar mais esticadinho aqui, né? Opa, ele modificou o mínimo também. Vou voltar aqui. Vou deixar de 0 a 650 para ficar mais bonitinho aqui esse gráfico. E aqui do outro lado também, que é uma porcentagem, vou dar 2 cliques também e vou deixar de 0 até 100, porque é uma porcentagem, não vai estar mais do que isso. Então mais ou menos isso aqui, a gente já vai ter um gráfico de Pareto propriamente dito. Então a partir disso, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem um trabalhinho. Então um trabalhinho aqui, vocês vão ver que eu coloquei nos slides mais ou menos o passo a passo, aqui está bem explicadinho como que faz cada passo. Então eu passei aqui uma tabelinha para vocês, eu quero que vocês identifiquem quais que são os itens que são responsáveis por impactar em 80% ali dos casos. Então quais são os casos mais relevantes ali até os 80%, como eu mostrei aqui na tabelinha para vocês. Não é em valor agora, só para mostrar para vocês também que a gente pode ter outras situações. No caso aqui, quais que são os casos ali, os problemas que mais impactam ali, os problemas que mais acontecem em determinada situação. Eu quero que vocês façam ali todo esse procedimento, agora com os dados diferentes ali, né? E identifiquem para mim. Então vocês vão fazer aquilo ali no Excel, vão fazer tudo bonitinho ali, apresentar, colocar o nome de vocês bem certinho nos arquivos, principalmente, né? E vão estar enviando para mim. Eu não coloquei aqui, mas pode ser em dupla. Eu só modificar aqui para vocês. Pode ser em dupla, então só vou modifiquei aqui. Podem fazer juntos ali e vocês vão me enviar nesse forms aqui, que é para o Tech 2 Noturno.
Vocês podem mandar tanto em Excel, ou vocês podem também tirar print ali da parte do Excel que vocês fizeram, do gráfico ali, e tá enviando em PDF lá no Forms da mesma forma, não tem problema nenhum. Só identifica ali os nomes de vocês bem certinho e me envia lá. Então, pessoal, por hoje é isso. Se tiverem alguma dúvida aqui da parte do Excel, eu sei que ficou um pouco mais rápido ali, mas tem um passo a passo ali, qualquer coisa surge alguma dúvida, ou também das outras partes da aula, podem ficar à vontade. Quem não tem dúvida já está dispensado, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje.